E em meio a essa questão, né, de um rei retornando, de perdas assim muito humilhantes, considerando a quantidade, a proporção de indivíduos no exército persa, Atenas ganha um certo tempo, um certo respiro para se reorganizar. E no meio disso se cria a Liga de Delos, que era uma liga onde tinha-se por objetivo que todas as cidades gregas, todas as polis participassem dessa liga, que iria juntar recursos, fundos, né, para poder de fato combater os persas e derrotar e, enfim, acabar com essa guerra, tá? A Liga de Delos tinha como principal organizadora a cidade de Atenas, que tomou essa liderança e queria fazer essa arrecadação, né, de impostos e colaborações e depositar esse tesouro na Ilha de Delos, ok? E isso ocorre, as cidades maiores, elas são convocadas a mandar tropas militares, barcos, enfim, enquanto que as cidades menores, com menor potencial, elas acabavam tendo uma espécie de imposto. E essa arrecadação de todas as polis juntas, né, se organizando na Liga de Delos, é o que permite haver uma força grega para finalizar com essa guerra, que vai acontecer aí um tempinho depois, e vamos partir aí para essa última batalha decisiva. O Império Persa havia arrasado a cidade de Atenas, mas a desastrosa derrota persa na Batalha Naval de Salamina tornou impossível a invasão naval da península do Peloponeso. Xerxes retornou à Ásia, contudo, sob o comando do general Mardônio ficou grande parte de seu exército, que tinha como missão dominar o restante da Grécia. Mardônio continuou a conquistar e pilhar as cidades gregas que estavam em seu caminho. O exército espartano e seus aliados defendiam o Estreito do Istmo, impedindo assim que os persas marchassem rumo às cidades do Peloponeso. Após subjugar todo o norte da Grécia, o exército persa ruma para o sul com a finalidade de concluir a conquista da Grécia. As tropas persas estavam acampadas próximo à cidade de Plateia, na região da Beócia. Era um exército de aproximadamente 300.000 soldados, estacionados à margem do rio Asopus. Do alto das montanhas, próximas à cidade de Plateia, surge o exército grego, liderados pelo rei interino Pausânias, que substituiu Leônidas, o rei morto nas Termópilas, até seu filho ter idade para reinar. Eram aproximadamente 40.000 hóplitas e 60.000 tropas auxiliares, arregimentadas entre as mais diversas cidades gregas. Os gregos acampam no alto da montanha, tendo em vista que era uma excelente posição defensiva. No lado esquerdo da formação grega estavam os atenienses, no centro um misto de várias polis gregas, e do lado direito, que é a posição de honra, estavam soldados espartanos. Vários dias se passaram enquanto ambos exércitos se encaravam e faziam sacrifícios aos deuses, esperando um sinal auspicioso para atacar. O general Mardônio ordena que seus arqueiros a cavalo atormentem as linhas gregas com suas flechas, com a finalidade de enfraquecer sua moral. Contudo, o tiro saiu pela culatra. O nobre oficial que comandava o ataque persa foi morto pelos gregos. Isso os encorajou a se reposicionarem mais próximos do exército persa. Nenhum dos dois exércitos ousa atacar. Os gregos temem lutar contra a cavalaria persa em campo aberto, e os persas sabem que o posicionamento das tropas gregas favorece os defensores. A cavalaria persa obtém uma grande vitória ao conquistar a nascente de água que abastecia o exército grego. Os espartanos e seus aliados agora se encontram em uma situação muito delicada. Com fome e sede, é impossível manter a posição indefinidamente, e atacar não parece uma alternativa viável. Os gregos decidem recuar. Contudo, por ser um exército formado por unidades de origens distintas, a retirada se dá de forma muito desordenada. Mardônio, percebendo a retirada caótica dos gregos, acredita que o exército inimigo está em pânico. Ele ordena que todas suas tropas partam para o ataque. A falange tebana, que havia se aliado aos persas, parte em direção aos atenienses, em uma clássica batalha de hóplitas gregos, enquanto o grosso do exército persa parte em perseguição aos espartanos. A cavalaria tenta dizimá-los, mas é rechaçada pela parede de lança espartana. A infantaria persa avança sobre o monte, mas aguarda que os arqueiros enfraqueçam as linhas inimigas. Os espartanos se protegem da chuva de flechas e partem para o contra-ataque. Com a ajuda da gravidade da descida do morro, a falange espartana explode contra a linha inimiga. O banho de sangue tem início. A disciplina, a força e a coragem dos soldados espartanos possibilitam que eles lutem em pé de igualdade contra um exército muito maior.
Os espartanos começam a empurrar para trás as linhas persas e se aproximam do general Mardônio e sua guarda pessoal. O general persa, sobre seu cavalo, liderava suas tropas bravamente e tinha como sonho reinar sobre a Grécia em nome de Xerxes. Mas ele não previu o que estava para acontecer. Um espartano pega uma pedra no chão e a atira contra Mardônio. Ele é atingido na cabeça e cai morto do alto de seu cavalo. Ao ver seu general cair, o exército persa entra em pânico e foge do campo de batalha desordenadamente. Os que permaneceram lutando foram massacrados. Os que fugiram para a cidade de Tebas foram cercados e executados. A derrota persa foi total. Seu exército havia sido destruído. A Grécia estava finalmente livre dos invasores. Após a batalha, o rei espartano se dirige ao acampamento persa que havia sido abandonado durante a fuga dos inimigos. Os gregos ficam admirados com as riquezas e o luxo contido na tenda do general Mardônio, que havia sido a tenda pessoal de Xerxes durante a primeira fase da invasão. Perante toda a riqueza dos persas, o mais rico dos gregos se sentia um verdadeiro pobretão. Durante sua marcha, Xerxes saqueou e pilhou diversas cidades gregas. Mas no final ele não conseguiu roubar o maior tesouro grego, que era sua liberdade. E a partir da assinatura do Tratado de Susa, você tem o término das guerras médicas, mas as consequências desses 50 anos de conflito aí vão devastar com a estrutura grega, né? Com a estrutura de todas as cidades, enfim, tirando Atenas, que após aí a derrota dos persas definitiva, ela continua instaurando esses impostos aí que tinham sido organizados com a Liga de Delos e continua numa ideia de que precisamos manter aí essa organização, porque pode vir um outro inimigo que se levante, ou até os próprios persas, enfim, não é mesmo? E passa-se uns anozinhos, Atenas então cada vez mais potencializando esse plano de expansão, crescimento, né, de Atenas e fortalecimento e domínio sobre as outras polis, e até que chega um ponto crítico onde Atenas resolve tirar o tesouro, né, da ilha de Delos, no caso, que era a ilha onde você guardava esses tesouros, e transferir para a própria cidade de Atenas esse tesouro. E esse tesouro financiou um baita crescimento cultural, econômico, a efervescência do comércio, a consolidação da democracia ateniense. Após um conflito sangrento, os gregos finalmente conseguiram expulsar os persas de seu território. As cidades-estado gregas haviam se unido e formado a Liga Helênica. Esta aliança era comandada pela cidade de Esparta e tinha como objetivo defender a Grécia da invasão persa. Contudo, após a derrota dos persas, os espartanos e seus aliados da península do Peloponeso não viam sentido em continuar a aliança. Com a saída da cidade de Esparta e seus aliados, a liderança da aliança passou para a cidade de Atenas. Na Ásia Menor, as cidades gregas que estavam sob o domínio do Império Persa se aproveitaram da fragilidade de seus inimigos e se tornaram independentes do Império. Porém, temendo serem novamente conquistados, eles entraram na aliança agora liderada por Atenas. Os membros da antiga Liga Helênica se reuniram na sagrada ilha de Delos. Lá eles concordaram em fornecer navios para formar uma grande esquadra que iria defender os membros da aliança de uma futura invasão persa. As cidades que não pudessem fornecer navios à aliança teriam que pagar tributos para a manutenção dos exércitos. Uma grande parte dos recursos coletados foi utilizada para a reconstrução da cidade de Atenas, que havia sido arrasada durante a guerra contra Xerxes. Com o passar dos anos, Atenas foi se fortalecendo cada vez mais como líder da confederação. Com o comando de uma das mais poderosas esquadras do Mediterrâneo, Atenas passou a dominar o comércio marítimo da região, se tornando uma das cidades mais ricas de toda a Grécia. Com o passar dos anos, o risco de um contra-ataque persa se tornou improvável. Por isso, algumas cidades gregas decidiram tentar sair da Liga de Delos. Contudo, Atenas não permitiu que isso acontecesse. Cansados de pagarem tributos à Liga, algumas cidades se revoltaram e queriam sua independência. Atenas esmagou as rebeliões e destruiu as fortificações das cidades rebeldes. Assim, as cidades estavam vulneráveis e não poderiam mais se rebelar. Atenas agora exercia um poder muito maior do que apenas de líder da aliança. Sua relação com as demais cidades gregas agora se assemelhava muito mais com a relação entre soberano e vassalo. Um novo líder emergiu em Atenas. Seu nome era Péricles.
Um de seus primeiros atos como líder da aliança foi transferir o tesouro da Liga, que ficava na ilha de Delos, e transferi-lo para Atenas. As riquezas da confederação foram usadas para diversas finalidades sem conexão com a defesa dos membros da Liga. Péricles utilizou parte do tesouro para a reconstrução e ampliação da Acrópole de Atenas. A prosperidade passou a reinar em Atenas. Sua era de ouro havia iniciado. Já seus vizinhos espartanos observavam com preocupação o nascimento do Império Ateniense. No meio desse processo, entre as guerras médicas, e aí esse momento que a gente está tratando agora, né, pós o término dessa guerra com os persas, a figura do Péricles, que era um grande governador, um grande líder político, acho que o maior líder político, na verdade, que Atenas já teve, é uma figura que está se utilizando desses recursos todos e fortalecendo muito a cidade de Atenas, que cresce absurdamente. E no meio disso, há outras cidades, né, Tebas, Coríntio, Esparta, começam a estranhar essa situação, porque o que era para ser, digamos assim, o financiamento das polis, né, de todas as polis reunidas numa aliança para pensar num futuro inimigo, se tornou basicamente pagar impostos para Atenas usar esse dinheiro e esses recursos para fortalecer e mandar e continuar cobrando imposto das outras cidades. A gente tem que lembrar que a estrutura, né, da Grécia era uma estrutura de autonomia entre as polis. Cada polis tinha o seu sistema. Não era para ver uma governância de Atenas e cobrando imposto assim, enfim, certo? E várias cidades começam a não gostar dessa conversa e querer se rebelar e a sair dessa Liga de Delos, não pagar mais nada para Atenas, e vários conflitos começam a surgir nesse contexto. Até que Esparta, uma clássica inimiga de Atenas, né, digamos assim, rival, organiza a Liga do Peloponeso, certo? Que era uma liga para se contrapor à Liga de Delos e realmente iniciar um processo de finalizar essa hegemonia ateniense, que vai virar a Guerra do Peloponeso, certo? E a Guerra do Peloponeso, ela então tem consequências diretas com relação às guerras médicas, a Liga de Delos, enfim, mas principalmente com essa busca política de Atenas em ter uma hegemonia na Grécia e mandar em todas as polis. Tudo bem? A Liga do Peloponeso, então, origina a Guerra do Peloponeso, que vai durar aí em torno de 27 anos, mais ou menos, enfim, e ela vai ter vários momentos, certo? Mas basicamente o que você precisa saber é que os espartanos se rebelam contra os atenienses, né? Eles ganham a primeira batalha, os atenienses até tentam, digamos assim, se contrapor, enfim, mas não conseguem, assinam um tratado que é a Paz de Nice. Atenas tenta de novo sair aí dessa hegemonia espartana que se constitui, não consegue, e Esparta fica por um tempo como a grande líder dos gregos, certo? Até que Tebas, uma outra cidade que a gente às vezes não fala tanto, mas que era importante, ela se rebela contra os espartanos, cria sua própria liga, ganha o poder dos espartanos e instaura aí uma hegemonia dos tebanos. Eu gostaria que você, por gentileza, se atentasse que eu estou utilizando vários vídeos de um canal chamado Foca na História, que é um canal que eu acho que a qualidade é bem bacana e eles fazem um trabalho bem dinâmico, certo? E os vídeos relacionados a batalhas que vocês viram aqui são deles, que eu também vou deixar o link tudo certinho aqui na descrição, enfim. E se vocês quiserem ver mais vídeos relacionados, é um canal bem bacaninha aí de indicação para vocês. Atenas atravessa sua era de ouro. Nenhuma outra cidade grega a iguala em riqueza e esplendor. Por meio das alianças com as cidades que compõem a Liga de Delos, Atenas tem as fundações necessárias para a expansão de seu império emergente. Porém, existe um formidável adversário em seu caminho, que não tem intenção de entregar toda a Grécia de bandeja para os atenienses. Seu exército é composto pelos guerreiros mais temidos do mundo antigo. Estes são conhecidos como espartanos. Em 433 a.C., estava em vigor um acordo de paz entre Esparta e Atenas, que foi selado após o fim das hostilidades em anos anteriores. Este acordo deveria durar por 30 anos, porém a tensão entre as potências gregas era crescente. A cidade de Corinto, aliada de Esparta, se sentia ameaçada pelo crescimento da influência de Atenas sobre territórios e rotas comerciais dominadas por Corinto. A ilha de Córcera, que era uma colônia de Corinto, estava sendo assediada por Epídamo, outra colônia de Corinto. Córcera possuía uma das maiores frotas navais de toda a Grécia e por isso decide atacar Epídamo, que por sua vez enviou um pedido de socorro a Corinto. A cidade-mãe decide apoiar a colônia de Epídamo em detrimento a Córcera,
que, se vendo em uma posição desvantajosa, ameaça pedir apoio a Atenas. Os espartanos não tinham interesse em uma guerra com tamanha escala naquele momento. E como líder da Liga do Peloponeso, Esparta obriga Corinto a fazer concessões a Córcera para evitar um conflito maior. Mas a população de Córcera ainda se sentia ameaçada por Corinto, e por isso enviam emissários a Atenas. Estes se reúnem com o líder ateniense Péricles e lhe dizem: só existem 3 frotas navais relevantes na Grécia: a sua, a nossa e a de Corinto. Se formos dominados e nossa esquadra é capturada, vocês terão que lutar contra uma força combinada muito superior à sua. Péricles sabia que o que os emissários falavam era verdade. Contudo, tornar Córcera membro da Liga de Delos seria como um tapa na cara dos espartanos. O líder ateniense institui um pacto exclusivamente defensivo com Córcera. Assim, a Liga de Delos garantiria que defenderia a ilha apenas em caso de agressão por parte de inimigos externos. Corinto e a cidade de Mégara começam a fazer uma campanha em prol de uma guerra contra Atenas. Os atenienses decidem retalhar Mégara, decretando o primeiro embargo econômico registrado na história. Assim, os comerciantes de Mégara não tinham mais acesso aos portos da Liga de Delos e nem acesso à Ágora de Atenas. O embargo econômico foi devastador para a economia de Mégara. Isso foi uma prova inequívoca que o Império Ateniense era mais forte e influente que se supunha. Esparta não podia mais ficar inerte frente à expansão do poder de Atenas e seu império. Os espartanos e seus aliados decidem declarar guerra a Atenas. O temido exército espartano parte em marcha rumo a Atenas. Seus soldados foram preparados para a guerra desde a infância e estão ávidos para alcançar a glória nos campos de batalha. Esparta e seus aliados haviam declarado guerra a Atenas. Ambos os lados já sabiam que o conflito era inevitável. Assim, tanto Esparta quanto Atenas já tinham feito todos os preparativos necessários para a guerra que viria. Esparta era uma potência militar. Seu exército era composto pelos soldados mais bem treinados de toda a Grécia. A combinação de suas tropas com as de seus aliados tornava a coalizão das cidades do Peloponeso praticamente imbatível em terra. Porém, uma guerra não é lutada apenas em terra firme. A cidade de Atenas tinha um exército respeitável, mas o tamanho e o poder de sua marinha fazia uma sombra que obscurecia todas as demais. Os espartanos marcham para a região da Ática, onde se situa a cidade de Atenas. Eles optam por uma estratégia clássica de invasão de território. Buscando uma vitória rápida, o exército do Peloponeso começa a destruir os campos e vilas rurais que abastecem a cidade de Atenas. A estratégia era forçar a rendição ateniense ou obrigá-los a combater em campo aberto, onde as tropas espartanas levariam grande vantagem, tanto numérica quanto pela qualidade de seus soldados. Contudo, o líder ateniense Péricles já havia previsto este movimento. Por isso, a população rural que vivia perto de Atenas foi trazida, juntamente com seus produtos e animais, para dentro das fortificações da cidade. Nos anos anteriores foram construídas grandes fortificações que protegiam a cidade de Atenas, além de uma grande muralha que fazia um corredor protegido que ligava a cidade ao grande porto de Pireu. Apesar de sitiada, a cidade de Atenas era facilmente abastecida com produtos que vinham do exterior por meio do porto de Pireu. A população era alimentada com grãos que vinham do Egito. As elites tinham seus luxos satisfeitos por comerciantes que importavam todos os tipos de produto. Assim sendo, a estratégia espartana de forçar a rendição rápida de Atenas caiu por terra. O cerco, feito por Esparta e seus aliados, não surtia efeito. Os atenienses continuavam suas vidas normalmente por trás das muralhas. Enquanto isso, a marinha ateniense tentava fazer um bloqueio marítimo das rotas comerciais que tinham como destino a península do Peloponeso. Sabendo que Atenas pode invadir suas cidades por mar, os espartanos e seus aliados dividem seus exércitos e despacham um grande número de soldados de volta para casa.
Lá, eles serviriam como guarnições nas cidades. Agora, com seu exército um tanto reduzido, a hipótese de tentar um assalto às fortificações atenienses se tornou praticamente impossível. A estratégia de Péricles havia dado certo, e o tempo agora corria a seu favor. O outono está chegando, e as cidades do Peloponeso são basicamente agrárias. Portanto, seus exércitos têm que retornar para casa para fazer a colheita. Caso contrário, suas economias seriam arruinadas. Como Atenas não mais possuía campos para cuidar, pois haviam sido destruídos pelos espartanos, seus homens estavam livres para uma incursão militar. Péricles planejava tomar a cidade de Megara, que se localizava em uma posição estratégica, separando o continente da península do Peloponeso. Contudo, Atenas era uma democracia, e a Assembleia julgou que a estratégia de Péricles custaria muitas vidas de cidadãos atenienses. Incapaz de mobilizar a Assembleia nessa questão, Péricles se viu obrigado a manter seu exército em uma postura defensiva. Mas no ano 430 a.C., uma catástrofe acontece em Atenas. Uma peste vinda do Egito passa a assolar os habitantes da cidade. 1/3 de sua população é dizimada pela doença. Atenas era uma cidade que se encontrava superpovoada, e assim a epidemia se espalhou rapidamente. Muitos soldados que a Assembleia decidiu por não sacrificar nos campos de batalha agora perecem frente a uma morte sem glória. Contudo, se não bastasse, a peste decidiu levar para o Hades o líder ateniense. Péricles estava morto, e não havia em Atenas liderança capaz de substituí-lo à altura para os desafios que se seguiriam. A morte de Péricles, seu maior adversário político, sobe ao poder. Seu nome era Cleon. De origem aristocrática e com uma capacidade de oratória extraordinária, ele convence o povo de Atenas a levar a guerra aos espartanos e seus aliados. Em 429 a.C., os atenienses obtiveram 2 grandes vitórias em batalhas navais contra as marinhas de Esparta e Corinto. Em ambas as batalhas, os atenienses se encontravam em inferioridade numérica, mas a habilidade e a experiência dos marinheiros de Atenas fizeram a diferença. Sem Péricles no comando, uma certa instabilidade se espalhou pelo Império Ateniense. Com a ajuda de Esparta, a cidade de Mitilene gera uma revolta que tinha a intenção de conseguir tornar a ilha de Lesbo independente do Império. O exército ateniense sufoca a revolta. Cleon, furioso, vai à Assembleia dos Cidadãos e pede para que toda a população de Mitilene seja massacrada pela traição. Contudo, a Assembleia decide punir apenas as lideranças da revolta. Enquanto o exército ateniense sufocava a rebelião, a cidade de Tebas decide atacar a cidade-estado de Plateia, que era aliada de Atenas. Após a vitória, os tebanos arrasam a cidade. Cleon decide retalhar e prepara uma campanha para dominar a Beócia, região que era controlada por Tebas. Sob o comando do general Nícias, o exército ateniense derrota um exército combinado de tropas tebanas e soldados da cidade de Tânagra. Enquanto isso, o general ateniense Demóstenes dava início à campanha na Etólia. Entre os objetivos da expedição estava a pacificação da região da Etólia, fortalecendo seus aliados e posteriormente abrindo um segundo fronte contra Tebas. Mas a derrota inesperada de Demóstenes fez com que Nícias e suas tropas retornassem a Atenas, desistindo do ataque a Tebas. Com o fracasso da campanha de Atenas contra Tebas, a Liga do Peloponeso decide atacar os aliados de Atenas na região. O general Demóstenes é novamente enviado para defender seus aliados. Mas dessa vez ele obtém êxito, derrotando Esparta e seus aliados na batalha de Olpai e Idomene. Contudo, o exército espartano consegue invadir a ilha de Córcera, aliada de Atenas, o que obriga os atenienses a despacharem sua marinha sob o comando do general Demóstenes para libertar a ilha de Córcera. Porém, uma tempestade inesperada obriga o general ateniense a refugiar seus navios na costa do Peloponeso, próximo à cidade de Pilos. A informação que atenienses estavam atracados em território espartano obrigou tanto a marinha como o exército de Esparta a agir.
Demóstenes tinha um contingente pequeno de apenas 5 navios, contando com 90 hóplitas e 600 marinheiros. O general ateniense usa 3 de seus navios para criar um pequeno forte na praia. E sabendo da aproximação dos espartanos, envia os 2 demais navios em busca de reforços. A marinha espartana, com aproximadamente 60 navios, surge no horizonte. Liderados pelo brilhante general Brásidas, os espartanos preparam um ataque por mar e terra contra a fortificação ateniense. Brásidas desembarca suas tropas na praia e dá início ao assalto à fortificação. Contudo, as defesas atenienses repelem onda após onda de ataques espartanos. Em um desses ataques, o general Brásidas, que lutava bravamente na linha de frente, é gravemente ferido e retirado do campo de batalha. Os espartanos decidem sitiar o forte ateniense e preparar máquinas de sítio para invadir a fortificação. Porém, a esquadra ateniense surge, respondendo ao pedido de socorro de Demóstenes. Os 50 navios da Liga de Delos partem para combater a marinha espartana em um combate sangrento. As perdas de vidas de ambos os lados foram pesadas, mas a técnica ateniense nas disputas navais prevaleceu mais uma vez. A esquadra espartana sofreu uma pesada derrota, perdendo aproximadamente 1/3 de seus navios e tendo vários outros severamente danificados. Em terra, as tropas espartanas que sitiavam o forte viram a situação mudar dramaticamente. Demóstenes e seus homens foram resgatados, e agora 440 soldados espartanos de elite estavam cercados pela marinha ateniense na ilha de Esfactéria. Se o rei Leônidas e seus 300 espartanos foram capazes de segurar o gigantesco exército de Xerxes, 440 hóplitas espartanos prontos para sacrificar sua vida por Esparta poderiam ser um verdadeiro pesadelo. Após a derrota de Esparta na Batalha Naval de Pilos, 440 hóplitas espartanos estavam cercados pela marinha ateniense na ilha de Esfactéria. O general Demóstenes comandava o cerco aos soldados de Esparta. Após falharem as negociações para a rendição dos espartanos, o general decide forçar que os soldados espartanos se rendam devido à fome por falta de suprimentos. Demóstenes tinha mais que o dobro de hóplitas que os espartanos, mas a falange espartana era composta por soldados de elite, e isso era suficiente para causar temor a qualquer general. A estratégia de vencer os espartanos pela fome é arruinada, já que nadadores conseguiam furar o bloqueio ateniense e levar suprimentos aos espartanos. O líder ateniense Cleon, desafiado pela Assembleia Ateniense a derrotar os espartanos, se dirige à ilha, levando reforços para combater os espartanos. Os generais Cleon e Demóstenes desembarcam na ilha de Esfactéria. Cleon trouxe consigo arqueiros e peltastas. Os peltastas eram uma infantaria ligeira, pois não usavam grandes escudos nem armadura, e por isso podiam se movimentar com maior facilidade. Os atenienses marcham em direção aos espartanos. Os exércitos estão frente a frente. Os espartanos avançam rumo ao exército inimigo. A linha de frente do exército ateniense decide recuar, se esquivando de um ataque frontal e cedendo espaço no campo de batalha. A falange espartana passa a ser castigada pelos projéteis atenienses. Tem início uma chuva de flechas e de pedras arremessadas pelos fundeiros. Os peltastas se aproximaram da falange inimiga e atiravam suas setas a curta distância. Quando os espartanos tentavam uma investida para atacá-los, eles fugiam e depois retornavam para atirar mais projéteis. O comandante espartano é morto e o segundo no comando é gravemente ferido. Os espartanos decidem recuar para uma antiga ruína e fazer dela uma fortificação. Lá, eles passaram a resistir, até o momento em que se encontraram completamente cercados. Sem esperança de vitória, os espartanos decidem baixar suas armas e se rendem. A notícia da rendição dos espartanos na Batalha de Esfactéria chocou o mundo grego. Nunca antes um exército espartano havia se rendido e sido feito prisioneiro. Eles sempre resistiam até a morte. Dos 440 soldados espartanos que lutaram na batalha,
292 foram feitos prisioneiros, dos quais 120 eram filhos das mais nobres famílias espartanas. Após tamanha humilhação, Esparta apresenta uma proposta de paz a Atenas, em troca dos prisioneiros espartanos. O líder ateniense Cleon percebe que o jogo está a seu fim e recusa a proposta de paz, e ameaça matar todos os prisioneiros, caso Esparta ouse invadir a região da Ática. Dessa forma, a população ateniense finalmente poderia voltar a cultivar os campos em volta da cidade. Cleon retorna triunfante a Atenas e passa a ser idolatrado como herói do povo. O momento é favorável à Liga de Delos, que começa a se reforçar para expandir as fronteiras. Atenas havia humilhado Esparta nas batalhas de Pilos e Sfactéria. 292 hóplitas espartanos foram feitos prisioneiros, entre eles diversos soldados herdeiros das mais nobres famílias espartanas. Atenas, sentindo o bom momento, se prepara para expandir seu império. A cidade de Délio, subordinada a Tebas, que era uma das inimigas de Atenas, decide abandonar a Liga do Peloponeso e juntar-se à Liga de Delos. Mas sabendo que Tebas não aceitaria tal traição, eles pedem que Atenas ajude na defesa da cidade. Os atenienses enviam seu exército para defender a cidade de Délio. E como já era previsto, Tebas também enviou seu exército para reconquistar a cidade. Sob o comando do general Pagondas, os tebanos derrotam os atenienses, fazendo uso de estratégias inovadoras no campo de batalha. Essa derrota ateniense encheu de moral seus inimigos do Peloponeso. Estes percebem que a guerra que parecia perdida ainda não estava decidida. Esparta se aproveita da fragilidade momentânea de Atenas e decide atacar. Contudo, os espartanos não podiam atacar a região da Ática, onde fica a cidade de Atenas, sob pena de verem todos os prisioneiros espartanos executados. Assim sendo, eles decidem atacar a colônia ateniense de Anfípolis, na Trácia. Após sitiar a cidade, o general espartano Brásidas propõe que a cidade se renda e evite um banho de sangue, garantindo um salvo-conduto para todos aqueles que quisessem abandonar a cidade. A cidade decide se render aos espartanos. Atenas percebe o risco de Brásidas conquistar várias colônias atenienses sem receber resistência, e envia seu exército para combatê-lo. Este estava sob o comando do general Cleon, que era visto como um herói após derrotar os espartanos na Batalha de Sfactéria. Após reconquistar algumas cidades tomadas pelos espartanos, Cleon decide atacar o exército de Brásidas. Os atenienses desembarcam próximo à cidade de Anfípolis e aguardam a chegada de reforços antes de atacar. O general espartano Brásidas percebe que caso os atenienses recebam reforços, uma vitória no campo de batalha seria praticamente impossível. Desta forma, ele decide atacar Cleon. O ataque inesperado pega o exército ateniense completamente desorganizado. O general Brásidas é ferido mortalmente durante o ataque, mas ainda sobrevive o suficiente para saber da vitória esmagadora de Esparta sobre o exército ateniense. As tropas atenienses sofreram pesadas baixas. Entre os mortos estava o general Cleon, que pereceu no campo de batalha. A vitória de Esparta foi decisiva. A guerra entre Esparta e Atenas já durava mais de 10 anos, e ambos os lados já estavam bastante desgastados e sem vontade de continuar o conflito. O general ateniense Nícias e o rei interino Pleistoanax de Esparta selaram um acordo de paz. Entre os termos do acordo estava a devolução de todos os territórios conquistados durante a guerra, a libertação dos prisioneiros espartanos que estavam cativos em Atenas e o livre trânsito de peregrinos aos lugares sagrados do mundo grego. Este acordo deveria durar por 50 anos e ficou conhecido como a Paz de Nícias. Porém, Tebas e Corinto se recusaram a fazer parte deste tratado, e assim as tensões entre as cidades-estado gregas permaneceu. Após a morte do general espartano Brásidas e do líder ateniense Cleon,
um tratado de paz entre as duas cidades havia sido firmado. Este acordo deveria durar por 50 anos, mas as tensões entre a Liga de Delos e a Aliança do Peloponeso fez com que a paz durasse apenas 6 anos. O líder ateniense Alcibíades, com apoio popular, planeja uma grande campanha para derrotar Esparta definitivamente. A cidade-estado de Argos, uma rival histórica de Esparta, se alia a Atenas. Com seu novo aliado, a Liga de Delos passa a atacar seu inimigo do Peloponeso em seu próprio território. Porém, o rei Ágis II de Esparta mobiliza suas tropas e derrota o exército combinado de Argos e Atenas na Batalha de Mantineia. Esta vitória reforçou a moral dos espartanos e confirmou a superioridade de seus exércitos nas batalhas terrestres. Apesar da derrota, os atenienses planejavam uma campanha ambiciosa para dominar as colônias gregas na Magna Grécia, onde fica hoje a Itália, e conquistar a rica cidade de Siracusa na Sicília. Caso a cidade de Atenas dominasse a região, as cidades do Peloponeso sofreriam com desabastecimento de suprimentos e Atenas se tornaria praticamente invencível. Contudo, o plano era muito arriscado. Mesmo tendo o apoio dos cidadãos, as lideranças atenienses discordavam muito entre si. Uma conspiração acaba por destituir o líder ateniense Alcibíades, que foi acusado de sacrilégio aos deuses. Após ser exilado, ele busca refúgio em Esparta, onde entrega os planos da expedição ateniense para a invasão da Sicília. E isso acabou sendo fatal para os planos de Atenas. Esparta enviou o general Gírippos para treinar o exército de Siracusa para a guerra que se aproximava. A Liga de Delos enviou um grande exército sob o comando do general Nícias para conquistar a região. De início, os atenienses encontraram pouca resistência e conquistaram algumas cidades. Siracusa envia seu exército para enfrentar os atenienses, mas este acaba sendo derrotado e fugindo para dentro das muralhas da cidade de Siracusa. O general Nícias dá início ao cerco à poderosa cidade-estado. Enquanto isso, Esparta envia alguns reforços para Siracusa e uma vultosa soma em dinheiro para que a cidade contrate mercenários e conquiste aliados. O general Nícias planeja construir muros em volta da cidade para isolá-la, mas a população de Siracusa constrói contramuros para impedir que fossem cercados. Nícias percebe que o cerco não dará certo e, por meio de um mensageiro, solicita por um fim à campanha. Porém, as lideranças de Atenas julgam que com envio de reforços a vitória seria alcançada e despacham o famoso general Demóstenes e seu exército. Enquanto isso, Siracusa conseguia regimentar aliados e impor algumas derrotas a Nícias. Os reforços trazidos por Demóstenes chegam. Estes tentam um assalto contra os muros da cidade, mas acabam sendo repelidos. Demóstenes e Nícias percebem a dificuldade da situação, mas temem retornar para casa como perdedores. Quando estavam prestes a voltar para casa, acontece um eclipse lunar, e supersticiosos como eram, acreditam se tratar de um bom presságio. Eles acreditam que o dinheiro de Siracusa está perto de acabar, e sem ele seus aliados partiriam, e decidem continuar o cerco. Contudo, os atenienses foram surpreendidos por um poderoso ataque à sua marinha, que estava atracada no porto. Siracusa e seus aliados encurralaram a marinha ateniense, e sem saída foi totalmente dizimada. As tropas em terra se encontravam em situação igualmente desesperadora. Sem sua marinha, como retornariam para casa? O exército ateniense decide abandonar o cerco e procurar uma rota de fuga. As tropas da Liga de Delos passam a ser perseguidas por seus inimigos e, por fim, são derrotadas. A perda de vidas foi elevada. Mais de 7.000 soldados foram capturados e vendidos como escravos. Já os destinos dos generais Nícias e Demóstenes não foi melhor. Ambos foram executados sob ordem do general espartano Gírippos, o herói de Siracusa.
toda a força expedicionária ateniense foi destruída. A derrota foi arrasadora. Em Atenas, os generais consideravam a perda de 10.000 soldados como lamentável, mas a perda de mais de 20.000 marinheiros experientes era algo catastrófico. Após essa grande derrota, vários membros abandonaram a Liga de Delos, e as cidades que antes eram neutras no conflito, ao perceberem a fragilidade de Atenas, se aliaram a Esparta. Contudo, apesar das perdas, Atenas continuava a possuir a mais poderosa marinha de toda a Grécia e dominava o mar Egeu. A guerra ainda não estava perdida. Atenas havia sofrido uma grande derrota em sua campanha na Sicília. Grande parte de seu exército e de sua marinha haviam sido destruídos, além de ter 2 de seus melhores generais executados. As rotas de abastecimento de grãos vindas do Egito e da Sicília estavam bloqueadas pelos espartanos, e várias cidades estavam se separando do Império Ateniense. Ágis, o rei espartano, comandou o bloqueio das minas de prata controladas por Atenas. Desta forma, os espartanos cortaram uma das maiores fontes de riqueza do Império Ateniense. Apesar de acuada, Atenas trabalhava arduamente para reforçar sua marinha e retomar o controle do mar Egeu. As lideranças atenienses decidem trazer de volta o general Alcibíades, que estava no exílio, e colocá-lo no comando da marinha. As forças navais atenienses conquistaram diversas vitórias sobre os espartanos e conseguiram liberar as rotas de abastecimento e retomaram o controle dos mares. Os espartanos continuavam a obter vitórias nas batalhas terrestres, mas sabiam que se não derrotassem Atenas nos mares, a guerra poderia se estender por vários anos. Assim, os espartanos recorrem ao seu inimigo histórico, o Império Persa, e fecham um acordo no qual os persas ofereceriam recursos financeiros e apoio naval para derrotar a marinha ateniense. Em contrapartida, os persas poderiam reconquistar as colônias gregas na Ásia Menor e anexá-las ao seu império. A marinha ateniense continuava a lutar bravamente, conseguindo algumas vitórias importantes, mas sob o comando do general espartano Lisandro, a marinha espartana, financiada com ouro persa, finalmente conseguiu destruir a marinha ateniense. Sem sua força naval, a cidade de Atenas passou a ser sitiada por terra e mar, e devido à fome, os atenienses capitularam e assinaram os termos de sua rendição. O general Lisandro impôs que fossem destruídas as fortificações que protegiam a cidade de Atenas. A marinha ateniense deveria ter seus navios reduzidos drasticamente, e uma grande quantia deveria ser paga por Atenas como indenização. Além disso, a Liga de Delos foi dissolvida, e o governo democrático de Atenas foi substituído por um governo oligárquico. Agora Esparta era uma potência hegemônica na Grécia. Nenhuma outra cidade era capaz de se opor à poderosa cidade do Peloponeso. Esparta foi a grande vencedora da Guerra do Peloponeso. Contudo, o exercício do poder espartano, tendo como base o seu poderio militar, fez crescer a insatisfação das cidades-estado gregas, e novas tensões se espalhavam por toda a Grécia. Após o fim da Guerra do Peloponeso, Esparta exercia sua hegemonia sobre a Grécia. Seu poderio militar intimidava todos os demais. Durante a guerra contra Atenas, Esparta se uniu a diversas cidades-estado gregas para conter a expansão do Império Ateniense, e o risco da disseminação da democracia se espalhava por várias regiões da Grécia. Mas após a vitória sobre Atenas, Esparta agora era detentora do poder supremo sobre a Grécia e oprimia as demais cidades-estado, cerceando suas autonomias. A cidade de Tebas já estava farta dos abusos cometidos pelos espartanos e decide se rebelar. Sob o comando do rei Epaminondas, Tebas se prepara para enfrentar o praticamente invencível exército espartano. Após uma série de batalhas menores, o rei espartano Cleombroto decide liderar um massivo exército para acabar de vez com o conflito.
A batalha decisiva aconteceria nos campos de Leuctra. Esparta contava com 11.000 soldados e Tebas tinha apenas 6.000. As chances tebanas eram praticamente nulas, tendo em vista a superioridade numérica dos adversários e a tradição de invencibilidade nos campos de batalha por parte dos espartanos, que remontava à Batalha das Termópilas. Os espartanos não contabilizavam a derrota para Atenas na Batalha de Esfartéria, pois julgavam que foi uma vitória covarde por parte dos atenienses, que por não terem coragem de enfrentar a falange espartana no combate corpo a corpo, os atenienses, num número muito maior, os cercaram e os derrotaram apenas atirando projéteis. O exército tebano, apesar da desvantagem numérica, marcha para atacar a linha inimiga. O exército espartano estava disposto no campo de batalha usando a clássica formação da falange, onde na ala direita eram colocados os melhores soldados. Esta era considerada a posição de honra. Já os tebanos se apresentaram no campo de batalha com uma formação inovadora. Epaminondas colocou suas melhores tropas, que eram conhecidas como Batalhão Sagrado de Tebas, no flanco esquerdo, para enfrentar a elite espartana. Neste batalhão estavam concentrados grande parte do exército tebano, enquanto os outros batalhões possuíam menos soldados. Já a linha espartana estava disposta em uma clássica formação uniforme. O general Epaminondas ordena que seus soldados marchem em formação de esquadrilha para atacar os espartanos. Assim, o flanco esquerdo entraria em combate muito antes do restante do exército, que lutaria em inferioridade numérica. A batalha tem início. A cavalaria tebana era o único item em que os tebanos levavam vantagem, e estes cumpriram bem o seu papel, derrotando a cavalaria espartana. A luta entre as falanges é sangrenta, mas o massivo flanco tebano consegue fazer pressão contra os espartanos. O rei espartano Cleombroto é morto durante a batalha, e seus soldados lutam para proteger o seu corpo. O pânico se instala na linha espartana após terem sua falange rompida pelos tebanos. O restante do exército de Esparta era composto por aliados, que ao verem os espartanos fugirem, decidem bater em retirada. A derrota na Batalha de Leuctra é catastrófica para Esparta e marca o fim da hegemonia espartana no mundo grego e o início da hegemonia tebana. Porém, esta hegemonia não durará muito tempo. Os inimigos históricos, Atenas e Esparta, se unem para derrubar Tebas. O fim da hegemonia tebana se dá após a vitória dos aliados na Batalha de Mantineia. Os constantes conflitos entre as cidades-estado gregas enfraqueceram e empobreceram toda a Grécia. Se aproveitando desta fragilidade, Felipe II e seu filho Alexandre se preparam para consolidar a Macedônia como a nova potência militar da região. Porque com tudo isso que a gente está falando, gente, são 50 anos de guerras contra os persas, mais uns 27, 30 de guerras entre os próprios gregos. Percebe que o cenário da Grécia era um cenário caótico, de destruição econômica, política, desorganização, os exércitos já tinham sido massacrados, e a Grécia em si acaba muito fragilizada com esse processo todo de guerras, o que facilita muito a conquista deles pelos macedônios, certo? Que vai ocorrer aí a ruptura e o término do período clássico grego, que é o grande período de florescer grego, embora com todas essas guerras, mas principalmente Atenas e a democracia enquanto uma consolidada, né, em Atenas, por exemplo, é o grande período de ouro, né, da Grécia. É o fim, então, né, desse período e o início do período helenístico. Então, como decorrência, né, de toda essa reviravolta aí, as guerras, né, com os persas e depois as próprias guerras internas, né, contra, enfim, grego contra grego, você vai ter aí a conquista do povo grego pelo Filipe II, rei da Macedônia, em 338 a.C.
certo? E uma coisa que é bem bacana de ser dita é que Filipe II ele tinha grandes ambições expansionistas, principalmente relacionadas com o Império Persa, que era o maior império ali do período, como vocês já viram, certo? E, inclusive, Filipe II tinha muita admiração pelos gregos, pela cultura grega, pelo raciocínio grego, pela filosofia. Aristóteles, inclusive, foi tutor do filho de Filipe II, que é o tão conhecido Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, certo? Enfim, no meio dessa questão toda, a Macedônia se aproveita da fragilidade grega devido a todas essas questões da destruição grega e das muitas guerras que eles se envolveram, domina os gregos, certo? Impõe ali o domínio macedônio, embora ele respeite uma certa autonomia do pensamento grego, pela própria admiração, enfim, e porque o foco principal era muito os persas. Certo? Então ele respeita as instituições históricas dos gregos, ele respeita até certo ponto a autonomia grega, mas claro, sempre subordinado ao Império Macedônio que tinha os dominado então, certo? E nesse processo aí a gente diz que começa esse novo período, que é o período helenístico, que é um dos períodos mais curtos, inclusive, da história grega, mas ele é um período interessante, porque com a conquista dos gregos, os macedônios tinham contato com N outras culturas, inclusive eles vão dominar os egípcios e o próprio Império Persa mais à frente, e eles acabam criando uma espécie de império cultural muito interessante, por conta de toda essa miscigenação cultural que acaba ocorrendo devido a esses vários impérios que estão agora dentro do domínio macedônio, certo? Mas é importante dizer que não é Filipe II que conquista finalmente os egípcios e os persas, até porque Filipe II morre assassinado e etc. E Alexandre Magno assume o papel do pai e continua o processo de expansão, enfim, para finalmente chegar no domínio persa, que era o grande objetivo, vamos dizer assim. E de 334 a 324 antes de Cristo, Alexandre Magno se dedica bastante ao domínio desses impérios, domina os egípcios, domina os persas, mas ele acaba morrendo, né, super novo, com 30 e tantos anos, e aí o império acaba se ruindo consideravelmente com a morte dele. E Alexandre Magno é o grande líder que a gente conhece até hoje por o nome e como grande líder da história, porque não é à toa, gente, ele conquistou num período super curto, super jovem, ele morreu com 30 e tantos anos, né? Ele conquistou os gregos, os persas, os egípcios, enfim, ele deu sequência ao expansionismo que o pai dele havia iniciado, assim, num tempo muito recorde, certo? E com a morte dele, é uma baita dificuldade, briga sucessória do Império Macedônio. Se divide o Império em três grupos principais, que são comandados por seus principais generais ali, depois da morte do Alexandre Magno, mas não dura muito, gente. Por conta desse enfraquecimento político, o Império Macedônio acaba sendo dominado pelos romanos em 190 a.C. e vai continuar aí esse domínio até muito aí na frente. Enfim, os gregos, eles continuam sendo dominados pelos romanos até 31 a.C. Enfim, certo? Então, vamos gravar aí. O momento do período helenístico da história grega, ele é conhecido por ser domínio macedônio dos gregos, quando os gregos caem, enfim, as polis gregas caem na mão do domínio macedônio, por uma grande diversidade cultural que o Império Macedônio propõe, e até pelo próprio respeito que eles tinham à cultura grega, a cultura grega continua florescendo e se mistura com outras culturas, como a egípcia e a persa, certo? E é um período relativamente curto da história grega, por conta dessas questões aí, né, sucessórias da Macedônia. A própria Macedônia acaba caindo e com ela o domínio romano se instaura também para os gregos, certo? Eu espero ter ajudado vocês, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é bastante conteúdo que a gente está abordando aí, tem vários detalhes, mas entender os gregos é uma matéria bem importante, não só porque cai bastante em vestibulares, mas porque aí tem muito a ver com a nossa cultura ocidental e as nossas origens, tá bom? Eu espero vocês, não se esqueçam de fazer os exercícios, e hoje nós oficialmente terminamos o capítulo 3. Então vocês estão liberados aí para fazer os exercícios relacionados ao capítulo até terminar, porque na próxima videoaula nós iniciaremos o capítulo 4 da nossa apostila, certo? Não se atrasa não, filho. Enfim, beijo pra vocês, fiquem bem e até a próxima.